How's everyone doing today? Hello from the future. It's Friday! Oi, Luciana, Liana, Alessandra, Ori. Olá! Sexta-feira de manhã aqui para mim na Austrália já, 9 da manhã. Vivendo no futuro, né? Então aqui é já sexta-feira. Chega antes também, mas também acaba antes. E aí, para muitos de vocês, ainda é quinta-noite, né? Então, a sexta-feira está chegando. E, gente, assim, sexta-feira é bom em qualquer lugar, sabe? Não importa se é no Brasil, se é na Austrália, se é no Canadá. Acho que não importa se você trabalha para alguém, numa empresa, ou se você trabalha por conta própria. Eu amo sexta-feira. A diferença é que eu não odeio segunda-feira mais, mas eu ainda amo sexta-feira. Às vezes eu me perco nos dias, mas sexta-feira é sexta-feira, gente. Tipo, o que é isso, sabe? 5 da tarde para Ori. É verdade. Ori, você tá em Toronto? Toronto são 5 da tarde agora. E eu falo com pessoas de tantos lugares, que tem alguns lugares que eu realmente decoro o horário de diferença, né? Eu sei que o Brasil eu conto 2 horas a menos, só que o contrário. Então, se aqui é de manhã, lá é à noite. Se aqui é 9, 9 menos 2, 7. Então, lá é 7, só que 7 da noite. Aqui é de manhã, então inverte. E Toronto são 4 horas. Então, porque Toronto são 2 horas para trás do Brasil, porque é inverno agora. Então, a diferença é maior. Aí eu sei que são 4 horas. Quando eu tava em Toronto, eu me confundia super também com os horários e... Nossa, eu lembro que no inverno eram 3 horas de diferença, que esse ano não tem horário de verão no Brasil, né? Então são 2. Mas eram 3 horas de diferença e 1 hora de diferença só no verão. Então era uma coisa assim que... Fuso horário é um negócio assim que não... Sei lá, é um negócio cabuloso, né? É difícil a gente entender. E já vou aproveitar, então, já dar uma dica, que eu sou a pessoa das dicas, né? Dica para quem tem jet lag, já que a gente está falando de horário de viagem, enquanto o pessoal entra para o nosso dia de hoje, que é o dia de speaking. Dica para você não ter jet lag. Super funciona. Meu amigo me deu essa dica e eu faço sempre que eu vou para algum lugar, né? Com horário diferente, principalmente Austrália-Brasil, que é tão oposto. E eu passava muito mal. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu tenho um relógio de pulso, que não tá aqui agora. Mas o que vocês fazem, tá? Dica para não ter jet lag. Eu poderia gravar um vídeo só sobre isso. Você pega o seu relógio de pulso e antes de você sair, pegar o voo, você ajusta ele com o horário do seu destino. Então, o horário do lugar que você tá indo. Então, eu sei que tem muita gente que tá preso no Brasil esperando para fazer intercâmbio. Já façam isso para vocês não terem jet lag já na primeira viagem. Então, por exemplo, digamos que vocês estão indo do Brasil para a Austrália. Então, você vai pegar o seu relógio de pulso, você vai ver ali que horas são agora, e você vai ajustar com o horário da Austrália, que é o lugar que você está indo, né? Vamos dizer, sei lá, de Sydney. E aí, o que acontece? Conforme você vai nos voos, você para de olhar o seu celular, assim, você não olha mais o horário do celular. Você olha sempre no seu relógio de pulso, você fica com ele ali. Porque provavelmente você vai dormir meio quebrado, né? Porque a gente não dorme muito bem. Eu durmo muito bem. Gente, sério, assim, tipo, voo de 10 horas. A Aline dorme, tipo, 9 horas e meia, sabe? Acorda para as refeições. Sem tomar remédio, tá? Eu sou uma boa dormideira. Enfim, e aí, quando você acorda nesses picadinhos, né? Você fica assim, tipo, ai, nossa, não sei o quê. Ai, que horas são? E aí, quando você acorda nos seus cochilos meio perdido, você olha no seu horário de pulso. Porque o que você está fazendo? Você está enganando o seu cérebro. Porque o seu cérebro não sabe muito bem quantas horas você dormiu. Então você vai olhar assim, ainda são 2 da manhã, vou dormir mais um pouco. E aí você meio que tenta se forçar ali a dormir, acordar um pouquinho mais um pouco. E aí você olha assim, 6, 7 da manhã. Só que na verdade não é aquele horário, né? Mas você já está se enganando. Então você fica assim, 6, 7 da manhã, então eu já posso acordar agora. E aí, sei lá, vai assistir um filme, vai fazer alguma coisa, mas se já são 7 da manhã na teoria, não durma mais, né? Então você já vai acostumando o seu cérebro com o horário do lugar que você vai chegar. E, gente, isso funciona, porque eu fiz.
quando eu fui para o Brasil em 2019. Fiz na ida e na volta e super funcionou, assim, eu fiquei surpresa. E isso ajuda muito para você não ter aquele problema de jet lag. Inclusive, as companhias aéreas, eles ajustam os horários das refeições de acordo com o horário do destino. Então, se você vai chegar de manhã, a última refeição vai ser o café da manhã, sabe assim? Então, eles meio que já tentam te ajustar, certo? Então, essa é a dica do jet lag. A galera já está online. Vamos falar do desafio de número 5, dia 5. Nicole falou que gostou do meu headband. Muito obrigada. Minha bandana. Eu sou a pessoa das bandanas agora. E curiosidade, tipo, nada a ver o assunto, mas a gente falando sexta-feira, né? Sexta-feira eu gosto de me vestir meio casual Friday, sabe? Sabe quando você tem um emprego de escritório e aí na sexta-feira é o dia que você pode usar calça jeans? Não é porque eu trabalho por conta que eu não tenho casual Friday. Então, tipo, toda sexta-feira eu me visto como se eu tivesse 12 anos. Só para ficar mais divertido, sabe? Sei lá, coloco uma bandana, ou eu coloco a minha jardineira jeans que eu tenho, ou eu coloco a minha tiara amarela, que vocês já devem ter visto em algum lugar também. Então, sexta-feira é tipo casual Friday, eu já tô pronta pro final de semana, entendeu? E isso ajuda muito, né? Tipo, são dicas que eu tô dando pro meu cérebro, que é dia de diversão, que é sexta-feira, dia de sair, não sei o que, fazer as coisas. Então, tudo isso, né? Tipo, diquinhas que a gente vai dando pro nosso cérebro. Mesma coisa assim, gente. Na hora de dormir, né? O que você faz antes de dormir? Você é a pessoa que fica assistindo filmes violentos, né? Ou você é a pessoa que vai meio que ali montando o seu ambiente, né? Tipo, apaga uma luz, deixa uma luz de um abajur, vai ler um livro, pega um copo de chá, uma caneca de chá. E aí você vai contando, dando as diquinhas para o seu cérebro de que está na hora de dormir, né? Inclusive, eu falo muito sobre isso com os meus alunos, o como o ambiente influencia no nosso inglês, inclusive, né? Então, por exemplo, se você vai estudar inglês, mas você não tem um horário certo, você não tem um ambiente certo para você fazer isso, e isso é uma das coisas que eu tô lidando e lutando para me adaptar agora, morando na estrada, né? Cada casa eu trabalho de um lugar diferente, eu estudo de um lugar diferente. Então, isso gera um esforço maior para o meu cérebro. Né? Então, eu tenho várias diquinhas que eu dou para o meu cérebro de, quando eu estou com o meu computador assim, com o meu copo de café, com o meu caderno aberto, independente do lugar que seja, essa é a minha diquinha para falar para o meu cérebro, opa, tá na hora de trabalhar. E aí o meu cérebro muda para o modo de trabalho, sabe assim? Então, todas essas diquinhas, né, tem um ambiente ali gostoso para você se preparar, para você realmente falar para o seu cérebro que a hora de estudar inglês, a hora de praticar inglês é um momento agradável, né? Sei lá, pega algum snackzinho, algum biscoitinho para você ir comendo. E aí também, né, de acordo com o seu perfil de aprendizagem, pessoa sinestésica, é sempre bom comer e tomar alguma coisa. Sprayzinho de cheiro, né? Tem vários hackzinhos que dá para a gente contar para o nosso cérebro para ele se preparar, tipo, opa, tá na hora de estudar inglês, né? Então, sejam gentis com vocês mesmos, né? Tenham aí um lugarzinho, nem que seja, sei lá, tipo, uma mesa, a cadeira certa ali na mesa da cozinha, sabe? E aí você sabe que aquela cadeira, quando você está naquela cadeira, é a hora de estudar. Então, arruma aí o seu espacinho e bora falar sobre o speaking. Então, hoje é o dia 5 do nosso desafio, né? De 7 dias. A gente está quase no final, falta sábado e domingo. E a reta final é mais difícil, porque é sábado e domingo, né? Então, vamos ver quem é que vai cumprir os 7 dias para poder participar do sorteio na segunda-feira que vem. E hoje, gente, eu acho que era assim, o dia mais esperado do desafio, que é o dia do quê? Do speaking. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês é: vocês perceberam que speaking não estava no primeiro dia? Vocês perceberam que o speaking é o 5º dia de 7 dias? Por quê? Porque não dá para a gente sair falando inglês sem passar pelas outras partes do processo. Né? Então, o que a gente já fez até aqui? A gente já fez 4 passos, né? A gente teve 4 dias antes de chegar no speaking. A gente teve o dia de estudo, a gente teve dia de música, né? A gente teve o dia de listening com vocabulário, para aprender vocabulário. A gente teve o dia de reading, para aprender mais vocabulário, né? Os dias das entradas, dos inputs.
A gente teve o dia do writing, que foi a nossa primeira atividade produtiva, que foi ontem, que vocês tiveram que escrever alguma coisa. E só hoje, no 5º dia, a gente está falando de speaking, né? Então, assim, boa parte das pessoas que ficam naquele ciclo de apenas reclamar, sabe? Ai, não consigo falar inglês. Ai, porque inglês não sei o quê. Ai, que blá, blá, blá. Eu falo blá, 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 porque é blá, blá, blá mesmo, tá, gente? Se você é essa pessoa que fica reclamando inglês, pode parar. Porque ninguém merece gente reclamona, tá? Inclusive com inglês. Então, se você tá reclamando, né? Ai, não consigo falar, você tá fazendo os 4 passos antes do falar, né? Porque como que você vai falar sem vocabulário? Como que você vai falar sem saber nenhuma expressão? Como que você vai falar sem saber montar nenhuma frase, né? E aqui, por mais que você ainda não saiba muita gramática, por mais que você ainda não tenha muito vocabulário, tá? O que a gente vai fazer o speaking dessa semana? Vai ser o speaking só com aquilo que a gente aprendeu essa semana, né? Só com aquele tema. Então, por mais que você esteja num nível mais iniciante, né? Eu super encorajo você a fazer o exercício de speaking de hoje, tá? Com o pouco que você tem. Porque quando a gente fala de aprender inglês, a gente está falando de novo dos inputs e outputs, das entradas e das saídas, né? Então, como que é o processo de inglês? A gente tem que pôr para dentro e para fora, né? Inglês para dentro e inglês para fora. Então, existem dois tipos de pessoa aqui, né? Tem aquela pessoa que quer colocar para fora, que quer falar já, tipo, no primeiro mês, mas não tá colocando nada para dentro, né? Então, assim, como é que você vai pôr para fora se você não tá colocando nada para dentro? Que é essa pessoa que quer que o speaking seja o dia 1, né? E não é. Tem os passos para a gente seguir antes. E aí tem o outro extremo. Tem o outro tipo de pessoa, que aí é onde entra o problema da confiança, que são as pessoas que só colocam para dentro, só ficam de listening e de reading, assiste, lê, faz exercício, faz gramática, e eu era essa pessoa, eu estava nesse grupo de pessoas. A pessoa que só coloca conteúdo para dentro, mas não pratica, não coloca nada para fora, tá? E aí essa pessoa ela vai ter o quê? Ela vai ter muito conhecimento, mas ela não vai falar, e ela vai ficar frustrado com o fulaninho que sabe menos gramática que ela, né? Que estudou menos tempo, mas fulaninho já fala. Né? Então, assim, não seja a pessoa do primeiro grupo que só reclama e só quer speaking. Ah, eu só quero speaking, mas eu não quero aprender gramática. Eu não quero fazer exercício, eu não quero assistir vídeo. E não seja a pessoa que só estuda e não pratica, né? Porque aí você vai ter um problema de confiança. Então, que pessoa que a gente vai ser, Aline? Meu Deus, eu não posso ser ninguém. A gente vai ser a pessoa do meio, né? A gente está buscando o quê? O caminho do meio, tá? O caminho do equilíbrio. Então, a pessoa que nem só estuda muito e não fala nada, nem só a pessoa que não quer estudar nada e só quer falar, tá? Então, a gente está buscando equilíbrio e a gente está buscando o quê? Mesclar as atividades para que a gente faça isso de uma forma mais divertida, certo? Então, essa é a introdução do nosso speaking. Não seja a pessoa que só quer falar e não seja a pessoa que não fala nada. E eu super encorajo vocês a falarem desde o início, assim, tipo, desde a primeira semana, que é o que a gente está fazendo aqui. Por mais que o seu nível de inglês seja muito básico, por mais, vamos dizer que você nunca estudou inglês na vida e você começou o desafio agora. Provavelmente está super desafiador para você. Então, parabéns por ter chegado até aqui, por ter chegado até o dia 5, né? É um desafio mesmo. E eu super encorajo você a fazer o exercício de speaking mesmo na sua primeira semana, porque você vai usar apenas aquilo que você aprendeu essa semana, né, nos 4 dias anteriores. Nada mais que isso, nada além disso. Porque já é uma forma de você exercitar os seus músculos do inglês, né? Eu falo muito dos músculos do inglês. Existem sons em inglês que a gente não tem em português. Então, é realmente um processo físico, tá? Que acontece com o nosso maxilar. E, por exemplo, o som de TH. A gente não tem som de TH em português, né? De falar thank you, that, this is it, né? A gente não tem. E existem 2 tipos diferentes de som de TH no inglês, né? O vozeado e o não vozeado. Enfim, tem várias coisas. E esse som a gente não tem no português. Por isso que alguns sons para a gente no inglês são tão difíceis, né?
Então, por isso que eu super recomendo vocês começarem a falar, nem que seja coloca a palavra no tradutor, aperta o play, escuta e tenta repetir, por mais que não esteja 100% correto, não tem problema, mas para você já começar desde o início a exercitar os seus músculos do inglês, tá? E por isso que criança que cresce bilíngue, né, criança que começa a aprender inglês desde pequenininho, por isso que elas têm o som de como se fossem nativos, né? Porque a criança vai crescendo fisicamente e ela vai desenvolvendo a musculatura do inglês junto, né? Então, a criança que cresce bilíngue, português e inglês, por exemplo, ela vai exercitando as duas musculaturas, né, ao mesmo tempo, e ela vai crescendo fisicamente. Depois que a gente é adulto, não é que não dá, não é que a gente nunca vai falar um inglês bonito, não é assim, tá? É que o nosso corpo, ele meio que já está formado. Então, para a gente exercitar a musculatura, a gente precisa de mais tempo e mais prática, tá? Mais horas, digamos assim. É como se fosse para academia, né? A gente está exercitando um músculo. Então, quando a gente vai para academia, de novo, a gente não vai para academia uma vez por semana esperando resultado. A gente vai na academia umas 3, 4 vezes por semana, né? Que não seja academia, que seja se exercitar. E com o inglês é a mesma coisa, né? A gente tem que falar umas 3, 4 vezes por semana, exercitar os músculos do inglês, né? Então, que tipo de exercício que ajuda nisso? Falando de novo do exercício com música que a gente fez na terça-feira, você pode, depois que você estudar a letra da música, você pode cantar ela em voz alta, né? Porque aí você vai estar realmente movendo seus músculos, exercitando. Então, canta em voz alta, né? Karaokê é um ótimo exercício. Fala realmente, fala sozinho com você mesmo, grava você falando. Então, tem vários exercícios que dá para fazer para melhorar o speaking, tá? Para praticar essa musculatura. E aí a gente entra num outro assunto, antes de eu passar o desafio para vocês, que é o quê? A questão de pronúncia e sotaque, né? Pronúncia versus sotaque. E eu devo ter em algum lugar uma aula só sobre isso, porque eu falo muito de pronúncia aqui. Pronúncia é uma grande parte da confiança no inglês. E o que acontece, tá, gente? Tem muita gente que fala assim, eu não gosto do meu accent. A minha meta é não ter sotaque. Mude a sua meta. Sua meta tá errada, né? Desculpa te falar. Mas assim, você sempre vai ter um sotaque. Seja ele qual for, sabe? E repitam comigo. My accent is my identity. E eu vou escrever isso aqui. My accent is my identity. O que isso significa? Que o seu sotaque é a sua identidade. Desculpa te dizer, mas assim, você tem um sotaque até em português. Então, seria muita hipocrisia não querer ter um sotaque em inglês, sabe? Tipo, eu tenho sotaque. Não adianta eu falar assim, paulista não tem sotaque. Tem sim, paulista tem sotaque, sotaque paulista. E eu falo, e o meu é do interior, né? Eu falo porta, e aí em inglês eu falo door, e eu vou falar sempre assim, né? Tipo, então assim, gente, não existe isso de não vou ter sotaque. Vai sim, seja ele qual for. O que você vai fazer é escolhe o inglês que você quer, né? Porque naturalmente você vai pegar um pouquinho de algum sotaque. Então escolhe o que você acha mais bonito ou escolhe o que você acha que é mais fácil para você. Eu sou super a favor de inglês americano, sabe? E mesmo inglês americano, eu morei no Canadá, né? Então eu tô falando americano canadense, inglês canadense, no meu caso. Só se a gente falar, tipo, inglês americano e inglês britânico, né? Que geralmente é a divisão que tem. Mas tem inglês da Irlanda, tem inglês da Escócia, que todo mundo reclama, até os nativos de inglês reclamam do inglês escocês. Tem o inglês australiano, tem o inglês neozelandês, né? Da Nova Zelândia, que é diferente do australiano. Então, assim, gente, se você for só para os Estados Unidos, vamos falar assim, um país. Se você falar só inglês americano, se você for para Califórnia, é um sotaque. Se você for para o Texas, é outro sotaque. Se você for para Nova York, é outro sotaque. Entendeu? Isso tudo assim, tem 50 estados entre os Estados Unidos. Você vai encontrar no mínimo 50 accents diferentes, sem falar de Black English, né?
que aí ainda é uma outra história. Então, assim, vai ter sotaque, tá? Então, o accent não é um problema. Inclusive, a Nicole tá aqui, ela mandou mensagem, o sotaque do Brasil é muito bonito, tem orgulho. E ela é canadense, né? E assim, gente, todos os meus amigos falam, tipo, que o meu sotaque é muito bonito, não sei o quê, blá, blá, blá. Até falam assim, ai, por favor, não mude o seu sotaque, não sei o quê, blá, blá, blá. E hoje eu falo que eu tenho um Alinian accent, né? Porque o meu sotaque é uma mistura de todas as experiências que eu já vivi até aqui. Então, assim, eu estudei inglês americano praticamente a vida inteira. Eu fiz um tempo de inglês britânico quando eu estava no trabalho, já na cultura inglesa, que era inglês britânico. Já achei diferente. Morei no Canadá por 2 anos, viajei por países diferentes. Eu tenho contato com pessoas de outros países que têm inglês também como segunda língua. O sotaque francês eu acho lindo, eu tenho vários amigos franceses. E agora eu moro na Austrália, então automaticamente eu tô pegando algumas coisas de falar da Austrália, sabe? Mesmo sem querer. Então, assim, o meu sotaque já não é nem brasileiro, nem canadense, nem americano. Eu sou tipo um cachorro vira-lata, sabe? É um pouco de cada coisa, tipo a Aline vira-lata do inglês. E eu tenho muito orgulho disso, porque olha o tanto de experiência que eu tive o prazer de viver para ter o sotaque bagunçado que eu tenho hoje. Né? Então, assim, o meu sotaque é o resultado de todas as minhas experiências. E eu falo que eu tenho uma linha accent. E as pessoas super se interessam. Eles falam assim, ai, where's your accent from? Né? E eles não estão falando isso para te julgar, eles estão interessados. As pessoas, né, têm interesse em saber da sua história, de onde você é, o que você veio fazer aqui, né? Então, assim, isso o seu sotaque é inclusive uma porta de entrada para conversar, para interagir com outras pessoas. Então tenham orgulho disso, independente do sotaque que você tenha, tá? E aí, se o sotaque não é o problema, qual que é o problema, né? Por que que tem tanto problema de comunicação, então, se o sotaque não é o problema? Porque a pronúncia é um problema. Então, a gente está falando de duas coisas diferentes: o accent, que é o sotaque, e a pronúncia, né? Pronunciation. A pronúncia é sim um problema na comunicação, porque a pronúncia é você falar as palavras corretamente, tá? Então, quando você vai estudar, quando você vai focar no seu speaking, fazer práticas para melhorar o seu speaking, foque em exercícios de pronúncia, tá? Foque em fazer pesquisas e melhorar a forma com que você pronuncia as palavras. E aí, de novo, tá linkado com a sua musculatura, né? Existem exercícios específicos para você fazer, para você conseguir começar a emitir alguns sons em inglês que não existem no português. Existe também a tabela IPA, né? A tabela fonética, o alfabeto fonético, porque cada letra, cada palavra, né? Cada conjunto de letras no inglês tem um som. Vamos dizer, por exemplo, no inglês, a gente não tem 5 vogais, né? Não é A, E, I, O, U. A gente tem 5 letras, mas na tabela fonética, o inglês tem 20 vogais, né? Então, assim, são 12 sons de vogais e 8 de tongos, que são vogais combinadas, né? Então, assim, pensa se de 5 letras dá para sair 20 sons. E a maioria desses sons que a gente não tem em português, né? Então, são nessas coisas de pronúncia que vocês precisam focar. Principalmente quando a gente chega no nível mais avançado de inglês, né? A gente já conhece ali a gramática, a estrutura, e a gente ainda tem problema de comunicação, porque tá faltando focar na pronúncia, tá? Inclusive, eu tenho um curso só de pronúncia, né? Não vou fazer vendas agora, mas eu criei realmente um curso só de pronúncia, porque é uma parte fundamental na sua confiança com o inglês, né? Porque às vezes a gente fala com alguém e a pessoa fica, sorry, pardon, what did you say? Tipo, a gente fala e a pessoa não entende. E aí, aquilo da pessoa não entender o que a gente falou é tipo, meu Deus, a pessoa não entendeu o que eu falei, não sei inglês, né? E você sabe inglês, você sabe o que você tá falando, às vezes é só alguma coisa de pronúncia. Eu mesma tenho palavras que até hoje as pessoas têm dificuldade para entender porque eu tenho dificuldade em falar, porque é uma coisa da língua mesmo. A Nicole está aqui, vou até pedir para ela me ajudar depois, mas uma palavra que nunca me entendem falando é essa daqui, que eu vou escrever. Eu vou escrever, depois eu falo.
schedule. Nunca me entendem quando eu falo schedule, schedule. Não sei, até hoje não sei falar essa palavra. Outra palavra que não sei falar, que tipo, sei falar, mas não falo certo, né? Não consigo falar certo. É entrepreneurship, que é empreendedorismo em inglês. Não consigo nem escrever agora. Vocês estão rindo de nervoso, né? Entrepreneurship. Então, essa palavra também, que é uma palavra, inclusive, emprestada do francês, né? A palavra não é nem do inglês, ela veio do francês e os ingleses estão usando. Mas não sei falar, tipo, não sei real, sabe? Entrepreneurship, sei lá, tipo, entrepreneur. Não sei, é empreendedorismo em inglês. E para dificultar a minha vida ainda mais, eu estudei isso por 1 ano. Então, eu fiquei 1 ano com as pessoas me perguntando o que eu estava estudando e eu sem saber explicar, sem saber falar o nome do curso. Então, assim, preciso de umas aulas de francês para falar essa palavra. Já tentei de tudo, já, tipo, entrepreneurship, não sei, só falo rápido. Eu falo assim, o que você estuda? Entrepreneurship. Tipo, falo rápido e... e aí a pessoa fala, que? Eu falo assim, innovation. How to start your own business. E aí eu explico para não ter que repetir a palavra, né? Então, assim, gente... Tô estudando inglês há 16 anos, né? Tipo, e tem coisa. Amanda falando, Aline, gente como a gente. Minha filha, tipo, várias situações. O que a gente faz nesse caso, né? A gente sente e chora primeiro, né? Eu vou falar assim, ai, nossa, não fala inglês, não sei falar 2 palavras. Tem palavra em português que eu não sei falar. Vou, inclusive, descobrir quais são, e aí vou trazer para vocês. E assim, gente, vou falar assim, não sei falar 2 palavras, então meu inglês é muito ruim, não posso conversar com as pessoas, não posso ter uma vida em inglês. Claro que posso. Sabe? Tipo, não vão ser 2 palavras que vão me derrubar. Então, assim, o que eu faço? Eu dou risada primeiro, né? Tipo, ria da sua própria desgraça. Aceita que dói menos. E aí vai praticar, né? Tipo, eu não paro para praticar porque eu acho engraçado agora, e aí eu continuo falando errado. Mas, não, brincadeiras à parte, quando são palavras assim, né? Eu paro e vou praticar. E igual eu falei, gente, tem questão de musculatura, sabe? Por mais que eu pratique, é uma coisa assim, eu vou ter que falar schedule e entrepreneurship, sei lá, 10 vezes por dia, todos os dias, sei lá, por 3 meses, e aí eu vou conseguir falar elas, sabe? Assim, mas não quero ter esse esforço. Então, aceitem que vai ter coisa que as pessoas não vão entender. E aí eu vou dar o exemplo dos meus amigos nativos, tá? Eu tenho amigos aqui na Austrália, no Canadá já era assim, tipo, multicultural, enfim. Mas eu tenho amigos aqui na Austrália que são dos Estados Unidos e da Inglaterra, e eles também têm problema de comunicação. Então, uma amiga minha, a Lídia, que é da Inglaterra, ela veio aqui para a Austrália e ela estava trabalhando numa fazenda, fazendo farm work, né? Por causa do Working Holiday Visa, enfim. E ela estava trabalhando para uma família australiana e ela não entendia o que a mulher falava com ela. Gente, a Lídia é da Inglaterra. Inglaterra, de onde o inglês veio. E ela não entende a mulher australiana até hoje, tá? Então, assim, se a Lídia, que é a dona da língua toda, né, da terra da rainha, se ela não entende, quem dirá nós, brasileiros? A gente já está se esforçando, né? A gente já está dando o nosso melhor, aprendendo uma segunda língua, que é um baita desafio. Então, assim, se orgulhem muito disso. Não é todo mundo que quer aprender uma segunda língua, tá? A Nicole aqui, canadense, dando exemplo pra gente, ela não entende pessoas da Inglaterra. Né? Então, assim, é comum perguntar, sorry, what did you say? Can you repeat? What did you mean? Então, assim, várias coisas, sabe? Tipo, as próprias pessoas que falam inglês ali no grupinho não se entendem, né? Então, a gente ainda tem uma vantagem, porque a gente entende melhor pessoas que falam inglês como segunda língua. Então, já teve várias situações também que assim, tinha, sei lá, uma australiana na conversa e eu e mais alguém, sei lá, da França. Vou dar esse exemplo do Rap Buda que aconteceu recentemente. Então, tava eu, brasileira, minha amiga da França e a outra menina australiana. A gente estava conversando na cozinha
E aí eu entendi o que a menina francesa estava querendo dizer, porque ela estava meio que traduzindo do francês e usando inglês como segunda língua, e a menina australiana não estava entendendo ela. Então eu meio que estava traduzindo do inglês para o inglês mesmo, sabe? Mas porque inglês é a minha segunda língua, a gente tem facilidade em realmente entender outras pessoas que também falam inglês como segunda língua, né? Pessoas que falam francês, italiano, espanhol. Até os meus amigos japoneses, coreanos, chineses, taiwaneses, e eu meio que ajudava eles, assim, a se comunicarem, meio que traduzido inglês para inglês, sabe? Porque o nosso ouvido já está mais treinado para isso, né? Então, assim, eu poderia ficar um ano falando só sobre speaking. Eu tenho, não sei nem que horas são. Ah, meia hora, então tá bom ainda. Vou falar o desafio para vocês, porque speaking é a minha praia, né, gente? Tipo, speaking é o que eu faço, é ajudar as pessoas que estudaram inglês a falar, né? A usar realmente o inglês que vocês aprenderam, porque, nossa, tem questão cultural envolvida, tem questão ambiental, tem questão de valores e crenças envolvidas, tem questão de identidade envolvida. Então, assim, um dos exercícios que eu faço com meus alunos para desbloquear a fala é só sobre identidade. Tipo, eu quero ser a mesma pessoa que eu sou em português, eu quero ser em inglês. Tá, mas você sabe quem você é em português? Né? Tipo, quem sou eu? Sabe aquelas perguntas meio filosóficas? É um negócio meio filosófico mesmo. Porque tem coisas que estão enraizadas na gente, né? E falando de mulheres, mais ainda, porque mulher, a gente foi meio que mulher brasileira, especificamente falando da nossa cultura, infelizmente a gente cresceu sendo podada, né, numa cultura muito machista, que já está melhorando, graças a Deus. E assim, a gente não foi meio que treinada para falar, né, para dar a nossa voz, para as pessoas nos darem ouvidos. Então tem a questão não só do inglês, mas da gente não achar que a gente é boa o suficiente para falar inglês, ou para dar opinião, ou porque vai falar alguma coisa errada, né? Então, esse é outro motivo que eu quero focar mais nos brasileiros esse ano, porque tem uma questão cultural muito enraizada, tá? E nesses últimos 2 anos que eu estava trabalhando com inglês, pessoas de países diferentes, eu fui percebendo e descobrindo e pesquisando realmente coisas muito enraizadas na cultura brasileira, que dá para quebrar, né? Então, inclusive, ontem eu estava assistindo essa live da Nath Arcuri e da Rafa Brits, falando sobre a síndrome da impostora, né? Que tem muito sobre isso também. E trazendo mais conteúdo para vocês. E a Rafa fala justamente da diferença entre se comparar e se inspirar. Então, quando a gente fala de speaking English, né? De falar inglês, a gente também tem que tomar muito cuidado com isso, abrindo mais um parênteses. Porque vocês falaram o que eu posso falar, então agora me aguentem falando. A diferença de se comparar e se inspirar. Quando a gente fala de aprender inglês, a gente se compara o tempo todo. E a diferença de se comparar e de se inspirar é que quando você se compara, você foca naquilo que está faltando em você. Então você fala assim, fica meio que um sentimento de crítica, sabe? Aquele sentimento de que você não vai conseguir porque você está se comparando. Agora, quando você está se inspirando no inglês da outra pessoa, você fala, poxa, olha a Aline, que legal, ela é brasileira e ela fala inglês, poxa, eu vou me inspirar nela, né? Então, eu quero falar inglês bem também. Então, se ela conseguiu, eu também vou conseguir. Você não pode usar como parâmetro onde a pessoa chegou hoje sem considerar a jornada dela, né? E é justamente sobre isso que elas estavam falando na live. Inclusive, recomendo, assistam, tá? Tá no perfil da Nath Arcuri. E assim, mulheres que me inspiram demais, sabe? E aí, quando a gente se compara, quando a gente compara o nosso inglês, a gente meio que tá comparando, a gente não tá vendo a jornada da pessoa, a gente tá vendo onde a pessoa chegou já. Mas você não sabe quanto tempo levou, você não sabe os perrengues que a pessoa passou para falar aquele inglês que ela fala hoje. Né? Quem me vê falando inglês hoje não sabe dos perrengues que eu passei, né? Do quanto que eu sofri no Canadá, do quanto que eu estudei antes de ir para lá, eu contei a minha história para vocês, o quanto que eu estudei antes de ir, e aí eu cheguei lá e me senti uma fracassada, né? Porque on and off eu tinha estudado inglês ali por cerca de 10 anos já, e não conseguia falar.
Então, assim, você não pode ver só o inglês que eu tenho hoje sem considerar o que eu passei para chegar até aqui, sabe? E aí não tô falando que você tem que esperar 16 anos para falar inglês, não é isso. Justamente por isso que eu tô aqui, porque eu fiz um monte de coisa errada lá atrás, eu demorei muito tempo para estar falando o inglês que eu tô hoje, e agora eu já consigo saber quais são os atalhos, né? Quais são os shortcuts, principalmente com internet, com neurociência, com técnica de aprendizagem, com tudo que a gente tem hoje, tá? Que não tinha há 16 anos quando eu comecei a estudar inglês. Era livro, CD, o professor de inglês vinha com radinho para a sala de aula, né? E me dava os exercícios de listen and repeat, né? No CD. Tinha que achar lá a página, o número da música no CD, do exercício no CD. Hoje não precisa mais. Então, assim, inspirar é você realmente se basear assim, na jornada da pessoa e você ter aquele sentimento para você de que se aquela pessoa conseguiu, você também consegue. Né? Então, tenham muito cuidado com isso, com o inglês de vocês. Comparação e inspiração, tá? Não se comparem. Não compare o palco dos outros com seus bastidores, né? Serve para tudo, inclusive para o inglês. Bora, falei muito, a Su tá falando aqui no meu intercâmbio, é só comparação, principalmente na sala de aula. Saia, evite, avoid, né? E obviamente, assim, não vai dar para fazer isso o tempo todo, mas o máximo que você puder fazer. Eu era brasileira chata que não queria andar com os outros brasileiros na sala de aula. Eu andava com os brasileiros, fiz vários amigos brasileiros no meu intercâmbio, mas a gente falava inglês. Então, assim, vai muito de momento também, né? Vejo as pessoas se medindo pelas outras pessoas. Exato. E, gente, vou usar o espaço aqui para conscientizar vocês também. Eu vou falar que a maior parte das críticas com o inglês de alguém, né? Falando assim, eu como brasileira, as críticas que vieram em relação ao meu inglês foram de outros brasileiros. E assim, e eu escuto dos meus alunos isso o tempo todo. Que eles têm mais vergonha de falar inglês na frente de outro brasileiro do que falar inglês com uma pessoa que não fala português, por exemplo, uma pessoa da França ou um nativo, que eles se sentem muito mais confortáveis, porque eles não se sentem julgados. Então, assim, não seja essa pessoa. Não seja a pessoa que critica o inglês de outras pessoas, sabe? Você não sabe a história daquela pessoa, você não sabe as dificuldades daquela pessoa, você não sabe os traumas daquela pessoa. Às vezes, um comentário seu pode gerar um trauma no inglês daquela pessoa, e é isso que eu venho tratando nos meus alunos, traumas. Então, assim, e a maioria, gente, colocado por outros brasileiros, tá? Então, assim, eu não admito porque a gente é gente como a gente tudo no mesmo país, e a gente tem que trabalhar junto para levar o nosso inglês para outro patamar. Eu falei para vocês no primeiro dia que só 5% dos brasileiros falam inglês e só 1% é fluente. A gente pode aumentar esse número, mas a gente não vai fazer isso colocando as pessoas para baixo, sabe? Elogiar o inglês de outra pessoa não vai diminuir o seu inglês, pelo contrário, tá? Então, pensar também na gente, o que a gente está falando para as outras pessoas, né? E encorajar e falar assim, não, você está indo bem, vamos lá, a pessoa, sei lá, cometeu 5 erros gramaticais, não importa, sabe? Ela está dando o melhor dela. E quanto mais você erra, mais você aprende e mais você vai se lembrar de falar o certo da próxima vez, tá? Mas se você erra uma vez, uma pessoa vem e já faz um comentário, já corta o seu inglês, você não vai nem querer tentar de novo, tá? E aí, assim, aí entra outra coisa polêmica, né? Aqui eu tô falando para vocês, eu espero que o coração de vocês seja bom para receber isso que eu tô falando para vocês. Então, sejam as pessoas que encorajam outras pessoas, sabe? Porque encorajar uma pessoa não vai te diminuir, pelo contrário, tá? Não vai fazer o seu inglês melhor ou pior, tá? E aí a gente pensa assim, tá, mas as pessoas que estão nos criticando não estão assistindo a live. Você pode mandar o link para ela indiretamente. Brincadeira. De verdade, assim, gente, o que eu fiz, tá? Eu me afastei.
pela minha sanidade mental. E aí eu começo a pensar assim, são essas amizades que eu quero ter na minha vida? A pessoa que me critica, sabe? Que critica o meu inglês, que me coloca para baixo ao invés de me ajudar. E isso para tudo na vida, né? Às vezes a gente quer estar com brasileiro porque é mais confortável. E, poxa, eu tô na Austrália, sabe? O lugar mais longe que eu poderia pensar em ir longe do meu país, claro que eu quero um conforto, claro que eu quero um aconchego, claro que eu quero falar em português de vez em quando e comer uma comida brasileira, claro, sabe? Claro que eu quero. Mas escolham, então, as pessoas que vocês querem ter perto, sabe? Não aceitem qualquer coisa, porque isso vai te colocar para baixo, sabe? E vai criar traumas e bloqueios que vão ser muito mais difíceis de trabalhar lá na frente. Então, assim, cada um dá aquilo que tem, né? Então, se a pessoa te deu uma crítica, é porque, sei lá, é aquilo que ela tem dentro dela, sabe? Você não vai mudar a pessoa. Então, o que você pode escolher? Se você quer continuar perto daquela pessoa ou se você quer se afastar dela, né? Tem uma conversa franca, fala assim, olha, fulana, você fez esse tipo de comentário, e isso realmente me afetou, assim, eu não acho que foi um comentário legal. E eu tô te falando porque eu sou sua amiga, enfim. Se a pessoa entender, que bom, né? Porque às vezes a pessoa fala sem pensar realmente. E aí vai ficar o alerta para ela pensar no que ela tá falando das próximas vezes, né? Então tem essa conversa. Agora, se a pessoa for reativa, falar que você tá, sei lá, de mimimi o caramba, né? Tudo bem você proteger a sua energia, você escolher as pessoas que você quer ter por perto, né? Você quer pessoas que te levantem, pessoas que falem, vamos lá, vamos junto, né? Vamos evoluir, vamos crescer, tem espaço para todo mundo. Então tem essa conversa, se a pessoa não entender, infelizmente, né? Tipo, eu tenho várias pessoas que eu não tenho por perto mais e assim, sem peso na consciência, sabe? Escolha as pessoas que você quer ter por perto. Você é resultado das 5 pessoas mais próximas de você, né? Então, quem são as pessoas que você quer ter por perto? E outra coisa, seja a pessoa que as pessoas querem ter por perto também, né? Então pensem sobre isso. A Amanda falando que diálogo necessário, não é? E é realmente, gente, a gente tem que mudar essa nossa visão, sabe? De tudo é uma competição. Não, a gente pode crescer junto, a gente pode aprender inglês junto, a gente pode levantar a pessoa que está do nosso lado, sabe? Então, com certeza, assim, vamos ser pessoas melhores, no geral, não só para inglês, mas para a vida. Thaís perguntando como fazer amizades com australianos. Eu gosto muito do aplicativo Meetup. E foi lá que eu fiz a maioria dos meus amigos. É um aplicativo que você. São eventos, né? Agora, porque o Covid está melhorando, os eventos estão voltando. E aí, isso realmente serve para você se conectar com pessoas que têm interesses parecidos com os seus, né? E aí você fica assim, eu gosto de, sei lá, yoga e meditação. Aí você vai e começa a se juntar a grupos de yoga e meditação. Eu gosto de dançar. Vai lá e começa a se juntar a grupos de dança. Eu fiz parte de um grupo de surfing para iniciantes. Foi lá que eu conheci a maioria dos meus amigos aqui na Austrália. Também tem grupo de. Eu não recomendo muitos grupos de aprender idioma, porque eles são meio boring, tá? Eles não saem muito daquela conversa, tipo, oi, de onde você é? E é isso. Então, eu não iria pelos grupos de treinar idiomas, tá? Eu iria pelos grupos realmente de coisas em comum. Grupo para fazer trilha, grupo para ir na praia, para fazer churrasco, grupo do livro, sabe? Tipo, pega uns interesses em comum e vai para o Meetup. Nicole falando aqui, é o mesmo com professor de inglês. Exatamente. Gente, tem tanto professor de inglês, mas tem tanto muito mais aluno do que professor, né? Todos os professores que eu conheço estão com a agenda cheia, sabe? E aí eu fico assim, sabe? Tipo, precisamos de mais professores de inglês, porque cada vez mais pessoas estão querendo aprender inglês. E não é uma competição, sabe? Por exemplo, eu mexo com neurociência, eu trabalho mais essa parte de bloqueios, de traumas, de desbloquear a fala. A Nicole, que está aqui, ela é especialista em gramática, sabe? A Bianca, que eu já dei o exemplo, ela é especialista em inglês para entrevistas de emprego. Então, assim, dentro do próprio inglês, tem tantos nichos, né? E cada pessoa acaba sendo bom em uma coisa, e aí vai meio que se complementando, sabe?
E as pessoas evoluem também. Então, às vezes, tem professor que é mais focado para iniciante, tem professor que é mais focado para nível intermediário, tem professor que é mais focado para nível avançado. Então, assim, é a mesma coisa, sabe? A gente não precisa ficar se derrubando. Ai, não, vamos ser competidores dos professores de inglês, sabe? Não, gente, eu tenho aluno que virou professor, sabe? Tipo, isso para mim é um presente, porque eu vejo o tanto que eu pude contribuir na trajetória daquela pessoa, sabe? A Ju é uma delas. Então, assim, tem espaço para todo mundo. Então, nosso desafio de hoje, tarararã, speaking, o que vocês vão fazer? Aqui, no desafio de hoje, ontem vocês fizeram um writing, então vocês escreveram lá como está sendo o desafio, né? Como que você está se sentindo, o que você aprendeu. E hoje vocês vão fazer o quê? Vocês vão gravar um áudio sobre o mesmo tema. Ah, que fácil, né? Porque vocês já têm a cola. Vocês podem usar a cola de ontem, que é o writing de vocês. E se o seu inglês já é mais avançado, você não precisa usar cola, né? Você pode, obviamente, desenvolver melhor. Mas o desafio de hoje para o speaking é você gravar um áudio no seu celular, então vai lá, né? No voice recording. E aí grava um áudio de no mínimo 1 minuto, então pode ser 1 minuto ou mais, contando como tem sido o desafio para você. Então, mesmo que você escreveu ontem, porque agora você já tem o vocabulário, você já estudou, você já praticou, você já escreveu, agora você vai falar, tá? Então, você vai gravar um áudio de 1 minuto contando como está sendo o desafio para você. Então, você pode, mesmas coisas de ontem, por que você decidiu fazer o desafio? Como você está se sentindo, qual foi a sua atividade preferida até agora e o que você já aprendeu. E aí lembra de falar as palavras e expressões novas que vocês aprenderam, tá? Que vocês aprenderam nesses últimos 4 dias. Se o seu nível de inglês é mais básico, tá? Se você ainda não consegue falar muito, você pode ler em voz alta o que você escreveu ontem, tá? Porque isso vai te ajudar. Se você não tem certeza como ler alguma palavra, né, como que é a pronúncia de determinada palavra, você pode usar o seu amigo tradutor, porque tradutor é amigo, não é inimigo, né? A gente já falou sobre isso. Então você vai lá no tradutor, escreve a palavra ou a frase, coloca o idioma em inglês e tem um iconezinho de áudio. Então, quando você clica naquele ícone, o Google vai falar com você, né? Então, o Google vai falar como que pronuncia aquela palavra ou aquela expressão. Se você quiser a questão de pronúncia, você pode até colocar Google Pronúncia, e aí tem uma outra ferramenta que você pode escolher inglês britânico ou americano dentro do próprio Google, e aí você marca lá se você quer inglês britânico ou americano, e aí você clica, escreve a palavra para você ver a pronúncia nos dois. Dá para ver a diferença também. Tá? Então você pode colocar water ou você pode colocar water. Então, tudo isso você pode fazer no próprio Google, certo? Então, o desafio de hoje, dia 5, speaking, gravar um vídeo de 1 minuto contando como está sendo o desafio para você. Mínimo 1 minuto. Se o seu inglês é mais básico, você pode ler em voz alta o que você escreveu ontem. Se o seu inglês é mais avançado, você pode desenvolver mais. Não precisa ler o que você já tem. Lembra de usar as palavras e expressões novas que vocês aprenderam essa semana. Certo? Dúvidas? Deve mandar aqui Mirapsu, falando amo dançar, falar os comentários de vocês. Muito bem. Sim. Perfeito, gente. Então é isso para hoje. Vou mandar um e-mail com todos os links. Hoje já é o dia 5, então eu acredito que tá todo mundo recebendo e-mail. E de verdade, gente, assim, esse é o primeiro desafio que eu tô fazendo com e-mail, tá? Porque antes era só por Instagram. Então, por isso que tá dando essa loucura toda de e-mail. Porque eu decidi fazer essa parte adicional de mandar o material por e-mail também. Antes era só por aqui, funcionava super bem. Mas eu decidi fazer o a mais. Por isso tá tão difícil. Mas eu acho que tá todo mundo recebendo o e-mail agora. Então tá tudo certo. O Felipe e o Gabon também estão falando que gostam de usar o app do Cambridge e o Oxford Dictionary, né, o dicionário para pronúncia. Então também fica aí a recomendação para vocês, certo?
e aí escolham a pronúncia que vocês acham mais fácil, né? Eu dou a recomendação do Google porque não precisa instalar nada e a gente acaba sempre indo no Google, né? Mas se você já tem esses aplicativos aí, deixa ele pronto e fácil de acessar no seu celular. E aí você escreve lá a palavra, aperta o play. E aí também já ajuda com a questão da pronúncia. Certo? Então é isso. Boa sexta-feira para todo mundo. Letícia recebeu todos os e-mails. E eu também estou mandando todos os materiais anteriores no e-mail de hoje. Então hoje eu vou mandar dia 5, mas eu vou ter também do dia 1 ao dia 4 na parte de baixo do e-mail, tá? Se vocês perderem algum. É isso, gente. Um beijo. Boa sexta-feira. Amanhã, mesmo sendo final de semana, mesmo sendo sexta-noite para muita gente, estarei aqui no mesmo horário, certo? Então estejam aqui comigo também. Façam o meu final de semana valer a pena. Beijo. Até amanhã. Tchau, tchau.